Há um segredo espiritual que transforma completamente a forma como encaramos a vida, o segredo de unir fé e gratidão em cada passo da caminhada. A fé nos dá direção, nos impulsiona, nos tira da inércia. A gratidão nos dá paz, nos equilibra, nos faz enxergar o valor do que já temos. Quando caminhamos apenas com fé, podemos nos tornar ansiosos pelo futuro. Quando caminhamos apenas com gratidão, podemos nos acomodar no presente. Mas quando unimos fé e gratidão, encontramos o equilíbrio perfeito. Caminhamos confiantes no amanhã, mas satisfeitos com o hoje. É por isso que, tantas vezes, as Escrituras nos convidam a agradecer em todas as circunstâncias. Não apenas quando tudo vai bem, mas também quando o caminho é difícil. Não apenas quando a abundância nos cerca, mas também quando pouco é o que temos nas mãos. Ser grato em todas as coisas é uma escolha que transforma o coração. A fé nos faz andar quando não entendemos, porque ela nos conecta à confiança de que existe um Deus soberano. Esse Deus vê o que não vemos, entende o que não compreendemos e prepara aquilo que ainda não conseguimos imaginar. É por isso que muitas vezes Ele não nos explica tudo. Porque a fé não precisa de explicações, ela precisa de entrega. Quantas vezes olhamos para situações que parecem impossíveis? Quantas vezes encaramos portas fechadas, diagnósticos médicos, relacionamentos quebrados ou sonhos adiados? É nesses momentos que a fé brilha com mais intensidade. Porque a fé não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus é fiel. E é justamente quando nos mantemos firmes pela fé que aprendemos a agradecer pelo pouco. Imagine uma pessoa que enfrenta escassez financeira. Humanamente, é difícil agradecer quando o que temos parece não ser suficiente. Mas quando o coração se abre para a gratidão, o pouco passa a ter outro significado. Aquela refeição simples passa a ser vista como um presente. Aquele valor pequeno se transforma em provisão diária. O coração grato não diminui o pouco, ele o engrandece. O interessante é que a gratidão atrai mais bênçãos. Um coração murmurador nunca se satisfaz, mas um coração grato sempre se abre para receber mais. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso disso quando multiplicou os pães e os peixes. Diante de uma multidão faminta, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes nas mãos. Humanamente, era insuficiente. Mas o que foi que ele fez? Ele agradeceu. Antes mesmo do milagre acontecer, Jesus levantou os olhos ao céu e deu graças pelo pouco que tinha. E foi depois da gratidão que o milagre da multiplicação aconteceu. O que era pouco se tornou suficiente para alimentar milhares. Isso nos ensina que a gratidão abre as portas do impossível. Talvez você hoje esteja olhando para sua vida e pensando: eu tenho tão pouco. Pouco dinheiro, pouca saúde, poucas oportunidades. Mas Deus está te convidando a ser grato por esse pouco. Porque, nas mãos certas, o pouco pode se tornar muito. O segredo não está na quantidade, mas no coração que agradece. A fé é a estrada que nos leva adiante, e a gratidão é a fonte que nos fortalece ao longo do caminho. Quantas pessoas você conhece que desistiram porque olharam apenas para a dificuldade? Elas perderam a fé e ficaram paralisadas. E quantas pessoas você já viu infelizes, mesmo tendo muito? Elas perderam a gratidão e se tornaram insaciáveis. Mas aquele que tem fé e gratidão encontra equilíbrio. Ele não desiste diante da dor, e não deixa de reconhecer o valor das pequenas bênçãos. Ele entende que a vida não precisa ser perfeita para ser vivida com alegria. Quando olhamos para nossa trajetória, percebemos que muitas das coisas que mais nos ensinaram não foram aquelas que entendemos imediatamente. Foram os momentos em que tudo parecia confuso, em que não tínhamos respostas claras, mas mesmo assim decidimos confiar. A fé nos fez continuar quando parecia mais fácil desistir. Talvez você se lembre de alguma situação em que não via saída, mas escolheu dar mais um passo. E, no final, ao olhar para trás, percebeu que aquele caminho fazia parte de algo maior. É assim que Deus age. Ele não nos mostra todo o plano, mas nos dá força para o próximo passo. E cada passo se torna um testemunho de fé. Mas, além de continuar, também aprendemos a agradecer. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma decisão. É decidir olhar para a vida com o coração aberto, reconhecendo que, mesmo no meio da luta, Deus nunca deixou de cuidar. É perceber que, apesar das perdas, ainda temos muito a valorizar. É entender que o sopro de vida que recebemos todas as manhãs já é uma dádiva preciosa. O que você tem hoje em suas mãos? Talvez não seja tudo o que deseja,
mas certamente é o suficiente para começar a agradecer. E quando a gratidão entra no coração, a perspectiva muda. O que antes parecia pouco se torna motivo de celebração. E essa mudança interior atrai paz, contentamento e até mesmo milagres. A história de Jesus com os 10 leprosos é um exemplo poderoso. Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. E foi a esse que ele disse: "A tua fé te salvou." A cura física veio para todos, mas a salvação e a plenitude foram dadas àquele que soube ser grato. Isso nos mostra que a gratidão não apenas reconhece o que recebemos, mas nos conecta de maneira mais profunda com o próprio Deus. A fé e a gratidão são como asas que nos permitem voar acima das tempestades. Com fé, olhamos para o horizonte, sabendo que há um futuro preparado. Com gratidão, olhamos para o presente e reconhecemos o valor do agora. Sem elas, nos tornamos prisioneiros da dúvida e da insatisfação. Por isso, aprenda a exercitar diariamente esses 2 princípios. Ao acordar, antes mesmo de reclamar do que falta, agradeça pelo que já existe. Antes de se preocupar com o que não pode controlar, entregue pela fé nas mãos de Deus. Antes de murmurar, respire fundo e diga: "Senhor, obrigado porque o pouco que tenho é suficiente, e eu confio que o melhor ainda está por vir." A fé não exige que você entenda tudo, mas que confie. A gratidão não pede que você tenha muito, mas que valorize o pouco. Quando esses 2 pilares sustentam a sua vida, nada pode te derrubar. Você pode atravessar desertos, mas não será consumido. Pode enfrentar tempestades, mas não será destruído. Porque a fé te impulsionará a seguir e a gratidão te fará encontrar paz em cada etapa. Lembre-se sempre, a fé nos faz continuar mesmo sem entender, e a gratidão transforma o pouco em suficiente. Essa é a chave para uma vida plena, abundante e cheia de significado. Não é sobre ter tudo, mas sobre confiar em Deus e valorizar cada dádiva. Quando o coração aprende a viver assim, até os dias mais escuros se enchem de luz.